O pastor Paulo Marcelo vende espetinho para sobreviver. Após perder a esposa, assim como agendas em igrejas devido ao seu envolvimento com o petista Lula na campanha do PT, o pastor migrou então para Fortaleza. Paulo Marcelo, famoso pregador dos Gideões e principal nome evangélico na campanha do governo Lula, decidiu recomeçar longe de São Paulo, onde residiu por alguns anos. O pastor migrou para Fortaleza, onde abriu um espetinho e trabalha duro todos os dias até tarde da noite. Meus queridos irmãos, o pastor Paulo Marcelo recebeu várias e inúmeras promessas de que integraria o governo Lula, como gratidão pelo seu empenho e para estabelecer diálogo com as igrejas, mas o pastor viu suas expectativas frustradas com as falsas promessas de um governo comunista. E antes que venha alguém aqui criticar, tá bom? Eu quero deixar bem claro que não há demérito nenhum você trabalhar com espetinho. Pelo contrário, é uma atividade honesta e honrada. E segundo informações que eu tive, mesmo antes dele ter se tornado um famoso pregador dos Gideões, ele já teve contato com essa atividade. O que eu quero mostrar nesse vídeo é o seguinte: o perigo de você deixar de acreditar na verdade e passar a acreditar na loucura e na mentira do comunismo. Porque você não pode dizer que é cristão e defender o comunismo, ou o progressismo, ou o socialismo, porque são duas coisas incompatíveis. E eu vou mostrar e deixar claro para você. É de dar dó o que aconteceu com esse pastor. Os vídeos que eu vou colocar aqui, pelo menos alguns trechos, você vai perceber que ele perdeu absolutamente tudo. Então vamos lá, meu irmão, porque eu não gosto de ficar de enrolação. Quem se lembra na campanha do atual presidente Lula, a campanha feroz que ele fez de apoio ao então atual presidente Lula e os ataques severos que ele fez contra a igreja evangélica. Eu vou compartilhar um trechinho do momento em que ele está em uma reunião com pessoas que faziam parte do governo Lula, e ele ali dá algumas estratégias para que sejam implantadas nas escolas públicas ensinos ideológicos que vão completamente, meu querido irmão, contra as escrituras sagradas, contra o cristianismo que ele prega. Só que antes de eu colocar esse vídeo, olha a diferença quando ele era um famoso pregador dos Gideões, quando realmente ele estava na verdade, quando realmente ele estava alicerçado na rocha, pregava a verdade, tinha o Espírito Santo de Deus. Eu vou colocar um pequeno trechinho dessa pregação, logo em seguida eu vou colocar ele participando dessa reunião, porque na verdade ele acreditava que talvez teria um cargo no governo do PT. E infelizmente isso não aconteceu e a queda foi grande. Presta atenção nesse vídeo. Querido irmão, mas antes eu vou pedir para que você se inscreva nesse canal para você ficar atualizado e não perder nenhuma novidade, beleza? Então vamos lá. É um pequeno trecho quando ele pregava nos Gideões. Preste atenção. Você não tem padrinho na terra. Talvez você não tenha quem faça a tua agenda. Talvez você não tenha quem grave o teu CD. Não tem problema. Você tem amigo no céu. O amigo no céu. Amigo no céu. Agora aqui nesse pequeno trecho de vídeo, você vai perceber a diferença de comportamento do Paulo Marcelo, porque eu nem vou chamá-lo mais de pastor. Aqui ele já tinha sido corrompido. Aqui ele já tinha deixado a verdade. Quando eu falo da verdade, eu estou dizendo a verdade do Evangelho. A verdade dos escritos sagrados. A verdade da palavra de Deus. Aqui ele já tinha sido doutrinado pela loucura e a mentira do comunismo, que eu considero como uma doença. Você tem que combater essa doença, você tem que combater esse mal. E como você faz isso? Utilizando a palavra de Deus, porque são duas coisas incompatíveis. E logo eu já demonstro só 3 aspectos, tá, dessa diferença. Mas vamos ver aqui ele reunido
com líderes do PT discutindo políticas públicas de como iriam doutrinar nossas crianças e implantar nas escolas públicas essa ideologia que é incompatível com o cristianismo, com a família, com a moral, com a vida. Preste atenção. De Malafaia e de Macedo, porque nós vamos ter metade das igrejas evangélicas do Brasil alcançadas por políticas públicas e, através disso, também fazer com que elas conheçam também uma palavra de libertação da mentira do fascismo. Como? Criando escolas progressistas de pastores em todo o Brasil. Triste de ver, né? Que diferença de comportamento. Você sabia, irmãos, que alguns dizem que o comunismo ele chega a ser uma religião, só que uma religião terrena que prega destruição? Por exemplo, e aí vamos para o primeiro aspecto, como eu prometi a você. O cristianismo prega o amor ao próximo e a fraternidade. Já o comunismo enfatiza a luta de classe e a guerra baseada no egoísmo. Agora, o segundo aspecto com relação à vida, o cristianismo considera o aborto como homicídio. Independente do estágio da gravidez, a vida é vista como sagrada. Agora, já as ideologias comunistas e marxistas aprovam o aborto, geralmente fornecido pelo Estado. Agora, o terceiro aspecto com relação às drogas. O cristianismo enfatiza a santidade da vida e a responsabilidade de cuidar do corpo. E o uso de drogas é frequentemente condenado. E depois, meu irmão, disso tudo, depois que o Lula venceu as eleições, o tempo passou, nada foi cumprido, porque foi prometido para ele um cargo, tá, na Secretaria Geral da Previdência, isso no segundo escalão, no quarto andar, se eu não me engano, no Palácio do Planalto, e isso não foi cumprido. Infelizmente, ele acreditou no pai da mentira aqui na Terra, né? E seus aliados. Essa é a verdade. Quem não se lembra quando ele assistia ali o William Bonner e foi falado, anunciado que o Lula tinha vencido as eleições e ele sai gritando. O interessante, eu vou até colocar um trechinho, é que ele começa a chorar e ele fala: a profecia se cumpriu, a profecia se cumpriu. Algum tipo de profecia ele ouviu, só não se cumpriu na vida dele. Presta atenção nesse trechinho. Interessante, né, irmão? Aí ele estava na expectativa ainda de conseguir algum cargo. O tempo passou, ele não conseguiu esse cargo, ele se separou da esposa. Vou trazer um trechinho do vídeo onde ele comenta sobre essa separação. Ele já estava usando medicação, porque ele já estava até com depressão. Ele estava aqui completamente acabado. Vamos ver um trechinho desse vídeo onde ele comenta a separação dele. Meus irmãos, minhas irmãs, com muita tristeza, coração apertado, mas eu preciso informar os irmãos porque é uma questão de dignidade e de respeito. Que em meio a tudo que a gente viveu, eu e minha esposa, nesses 2 ou 3 anos militando nessa causa que Deus me chamou para fazer e combater, as pressões psicológicas e emocionais foram muito grandes. E a pastora Bianca é uma mulher maravilhosa, pessoa especial, quem eu amo muito e tenho um respeito muito grande. Mas, infelizmente, nosso casamento terminou. Em outro momento também, irmãos, ele chegou a pedir ajuda financeira. Porque é o seguinte, o que aconteceu? Ele era um pastor. Até aí tudo bem. Ele era convidado a pregar em igrejas. De repente, esse camarada muda de direção. Quem é o cristão que vai chamar um pastor comunista, progressista, que defende pautas ideológicas que são completamente incompatíveis com o cristianismo e com os ensinamentos bíblicos, com o evangelho dos apóstolos? Então, acabou a fonte, acabou a renda, essa é a realidade. Qual é a igreja que iria convidar esse homem? Ele se corrompeu, ele se perdeu no meio do caminho. Ele acreditou na mentira. Ele saiu do caminho da verdade.
chegou a pedir ajuda para que as pessoas comprassem um livro dele, digital, por R$13. E ainda ele coloca, meu Jesus amado, o valor de R$13 ainda. É brincadeira. Porque ali ele já estava passando necessidade. Não vou colocar o vídeo aqui porque vai ficar muito longo. Mas quando ele já pediu essa ajuda, ele já tinha se separado da esposa. Então olha a situação que o indivíduo chega quando ele sai do caminho da luz, sai do caminho da verdade. Qual é o caminho da verdade? Jesus e seus ensinamentos, os ensinamentos apostólicos, é aquilo que está nas escrituras sagradas. Você não pode misturar o santo com o profano, não dá certo. Não dá certo. Infelizmente, ele perdeu. Porque aonde ele chegou, eu acredito, meus queridos irmãos, muitos de nós, né, pastores, ou até quem não é líder, quem não é pastor, tem o desejo de pregar o evangelho de Cristo, o amor de Cristo para multidões, né, ter acessos a lugares que te deem oportunidades para você levar a mensagem para milhares de pessoas. Por quê? Porque o amor ao nosso Deus queima no nosso peito, no nosso coração. E, de alguma maneira, ele chegou lá. Mas, infelizmente, foi aprisionado, acreditou na mentira, saiu do caminho da verdade. E chegou aonde chegou agora, perdendo absolutamente tudo. Não estou dizendo que é demérito o que ele está fazendo, não, pelo contrário. Mas a gente luta para chegar numa posição mais favorável para a gente dar qualidade de vida à nossa família. Então o que eu quero dizer aqui para você, meu querido, não caia na mentira, sabe, do comunismo, nessa loucura, na pregação dessa loucura. Saia fora disso. Não acredite nisso, porque é o diabo preparando o laço para você, meu querido. Se mantenha firme na rocha. Se você se manter firme na verdade, você nunca vai vacilar. Se você se manter no caminho, focando e olhando só para Cristo, você nunca vai vacilar, você nunca vai cair, o diabo nunca vai te pegar, meu querido. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deus abençoe sua família e até a próxima. Tchau!